Transmitindo. Estamos ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Tem um delayzinho. Deixa eu tirar meu som para não ficar com delay. Isso. Estamos ao vivo, tudo certo. Dá um tempinho aí para o pessoal entrando. Boa noite para quem já está entrando. Se o pessoal puder dar um feedback aí no chat do som, da imagem, se está bacana. Se o pessoal puder dar um feedback. Vou só baixar meu som também aqui. É só tirar o som para não dar um delay. Só baixar meu som também aqui. É só tirar o som para não dar um delay. É só tirar o som para não dar um delay. Vamos montar essa. Beleza? Agora tá bom, né? Tá bom, tá Agora show. tá beleza? Aí, Max já confirmou aí que tá tudo bom, o som, o áudio, o vídeo e o áudio. Boa noite, Beleza. Max. E aí? Beleza? Tô te devendo aí, mas vou pagar em breve, tá? Tô aguardando o pessoal me dar o retorno. Boa noite, pessoal que tá entrando. Se puderem dar um oizinho aí no chat pra gente ver como vocês estão aí. Dá uns 3 minutinhos, né? E aí? Vamos lá? Dá uns 2, 3 minutinhos, só o pessoal entrando e a gente já começa. E aí? Faz uma pergunta, Pedrão. Vai, manda. Então vamos começar. Há quantos anos você já trabalha com cirurgia guiada, Edilson? 17 anos. E hoje eu vou mostrar aqui, quando eu comecei, né, 2000 e... Na realidade faz 18 anos, eu comecei um pouquinho antes dela chegar no Brasil, né? Mas eu quero contar por que eu comecei, né? Eu acho que o importante é isso, é contribuir com o pessoal para eles entenderem, né? Então eu estou há 17 anos, por exemplo, fazendo a cirurgia guiada, comecei com os casos totais, né, cheio de dúvidas, E hoje não. Depois que eu fui consultor científico da Neodente, fiz todos os meus casos são de cirurgia guiada já há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 praticamente anos. 100% da casuística guiada. 100%. Né? Eu sempre fui muito medroso para cirurgia, né? Eu acho que eu não tinha mão. Os meus amigos falavam assim, você está fazendo cirurgia guiada porque você não tem mão para fazer cirurgia, você não sabe fazer cirurgia. Eu falei, eu acho que eu não sei mesmo, pô. Eu tinha muito medo. E aí, cara... E foi graças a Deus que eu comecei e não cedi a esse bullying. Né? Na realidade, a gente... Tem muita gente... Hoje não, né? Mas lá atrás, você imagina isso em... Eu encontrei a cirurgia guiada, Pedro, em 2001. Quando eu conheci o professor Van Steenberg, ela estava sendo desenvolvida. Né? Depois de 2 anos é que ele fez a publicação do primeiro trabalho, validando a técnica em cadáveres. Né? E aí, quando eu vi aquilo, cara, no congresso em Milão, eu falei, porra, é isso que eu preciso. É isso que vai me salvar, porque eu sempre fui muito metódico, muito estudioso, e sempre fui... Eu venho da prótese e da periodontia, né? Eu não sou bucomaxila. Fui professor de prótese, e depois me formei em periodontia, e fiz mestrado em reabilitação. Então, a minha briga muito era com os meus resultado de prótese, né? E aí, depois de um tempo eu buscando isso, eu lembro que nesse congresso eu fui dar uma aula em Portugal, e depois eu fui para esse congresso, foi 2001, foi quando teve o ataque às Torres Gêmeas. Eu lembro muito bem disso, eu estava na Suíça. E aí, cara, quando eu vi isso no congresso, então teve um lançamento da Cava, a Cava estava fazendo um lançamento de cirurgia navegada, e custava $500 mil. Inclusive está voltando à tona agora também, né? Está voltando, mas você vê, de 2001, 20 anos atrás, né? Hoje está voltando. E aí eu conheci o professor Van Steenberg porque eu já usava a Materializer, uma empresa, né, da Bélgica, cara. Sim. E aí quando ele me falou, né, eu fui ver os biomodelos, que eu estava usando biomodelo aqui, imprimindo osso e tal, né? E aí quando ele me falou, numa conversinha, falou assim, nós estamos fazendo isso aqui, desenvolvendo lá em Louvain, na Bélgica e tal, na universidade, nós vamos fazer isso. Eu falei, pô, o cara é louco, né? Porque na época os computadores eram 286. Né, 186, nem lembro. Tomografia no Brasil a gente não tinha, cara. Tinha as tomografias médicas, mas estavam muito caro. Estou falando de 2001, exatamente há 21 anos atrás. Mas quando eu vi aquilo eu falei, é isso que vai me salvar. Porque eu não conseguia resultado, cara. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia resultado.
Eu falei, pô, Pelo menos não no nível que te satisfazia, né? Não, mas você sabe que hoje eu entendo melhor o que me incomodava. O que me incomodava, na realidade, não era nem os resultados protéticos, porque isso é o que eu via no final. Mas o grande problema que eu tinha era um medo na cirurgia de errar a posição do implante. Porque você ficava buscando... Porque a nossa busca como implantodontista é justamente essa, você buscar fazer a perfuração no local correto para você ter a posição do seu implante. E eu não conseguia, cara. Eu fazia planejamento reverso, fazia tudo, e não conseguia. Chegava na hora da boca, o cara mexia e tal, porra, não conseguia. Eu falava, pô, eu cheguei até me falei, pô, eu acho que eu não tenho mão para essa porra, não. Acho que eu vou largar essa porra de implantodontia. Não é para mim, não, né? Não é para mim. Porra, e aí, os meus amigos, os grandes cirurgiões do Brasil hoje, né? Hoje não, já há muito tempo. Tem muita gente aí boa. Eu já estou com 35 anos de formado, faço esse ano. Pô. E aí eles falavam, você está fazendo cirurgia guiada? Porque, rapaz, você não sabe fazer cirurgia. Eu falei, bom, então não sei. Eu me questionava, né? Eu nunca desisti da cirurgia guiada. Ela veio, chegou no Brasil, caiu na mão dos profissionais que faziam, que eram bons em cirurgia, na técnica convencional, mas não estudavam cirurgia guiada. E tiveram problema em congresso, essas coisas. E a cirurgia guiada é que paga, é que pagou essa conta, e pagou uma conta muito alta. E aí a Nobel teve um problema em 2008 com a Anvisa, os guias, né, que vinham da Suécia, deixaram de vir. Eu estava no meio de uma tese de doutorado, para você ter uma ideia, em 2007 para 2008. Tinha operado 10 Eu acho que lá casos. no início também a técnica não era tão assertiva, né? No sentido de união de Daikon e STL, impressão. Não tinha o Daikon e STL, né? Eram 2 Daikon só. Esse foi o primeiro trabalho, porque o primeiro trabalho científico, a primeira publicação científica de cirurgia guiada é de 1996. Não é de 98. Eu vou mostrar um artigo aqui de 98 para vocês, mas o primeiro artigo é do Verstraeken, Chris Verstraeken, que é o engenheiro da dupla com o Steenberg. E ele publicou e essa reformatação, então eram 2 Daikons, né? Então tinha muita coisa, o meu trabalho mesmo de tese, doutorado, foi a fusão de 2 imagens, né? A fusão das 2 tomografias. Aí depois a precisão, que é o que bate muito, né, no implantodontista, porque existem alguns períodos do implantodontista, né? Aquele que enxerga que está errando. A técnica convencional, ela é fantástica, simplesmente fantástica. Mas ela te leva ao erro. E isso é ponto facultativo. Pode ser que todo mundo não erre? Pode ser que não. Mas a grande maioria vai errar. Assim como eu errei. Não tenho vergonha de falar. E o primeiro passo é o implantodontista admitir o erro. Né? O implantodontista tem que admitir o erro, porque ele tem limitação. Por quê? Porque ele vai para o campo operatório com baixa informação. Ele vai tomar decisão no campo operatório que é pequeno, sem informação. Com vários fatores adversos ali, né? Vai errar. Né? Vai errar. Então, isso... Aí entra um monte de fator. Hoje eu vou falar porque, assim, vou falar com vocês hoje, porque, na realidade, é assim, eu sou independente, né, Pedro? Quem me conhece sabe, eu fui consultor científico da Neodente por mais de 10 anos. Né? E trabalhei com muitas empresas. E hoje não, de 2017 para cá eu sou independente. De 2018 para cá. Né? Eu sou um defensor da técnica de cirurgia guiada. Por quê? Porque eu faço. Eu faço em todos os meus casos, ponto. O cara pode falar isso, pode falar aquilo, a cirurgia guiada é isso, pode falar. Eu quero perguntar para ele se ele faz. Né? Porque a gente tem que conversar assim, em termos de ciência, a técnica já tem comprovação científica. Eu sou pós-doutor em implante, pô. Né? E isso está tudo certo, não me faz melhor que ninguém, não, tá? Mas eu falo assim, por quê? Porque tem comprovação científica técnica. Nem falar, a cirurgia guiada não tem precisão. Está mentindo. A cirurgia guiada aquece o osso. Está mentindo. Por quê? Não está falando de ciência, pô. Eu trouxe alguns artigos científicos aqui para mostrar, porque muitas vezes as pessoas, os formadores de opinião, falam, viu, Pedro, sobre cirurgia guiada, como se ela fosse a culpada. Cirurgia guiada é uma técnica alternativa de instalação de implantes, ponto. Mas mais uma ferramenta, né? Ué. Né? Para uns vai funcionar, para outros não vai, mas, pô, se você for analisar entre uma e outra, você vai ver. Né? Eu demorei, eu não desisti da técnica. Eu estudei a técnica, eu publiquei artigo, eu defendi uma tese de precisão da técnica, então eu posso falar. Né? E hoje eu sou independente, eu não falo de kit, não falo de empresa, não falo de nada. Se me perguntar, a gente trilha muito esse caminho aqui também de... porque se você me perguntar assim, Pedro, que a maioria dos implantodontistas, quando vão para a técnica, né, eles têm uma dúvida assim, Edilson, qual que é o melhor kit de cirurgia guiada? Todos são bons e todos têm limitação.
Não é o kit que vai fazer ele executar a técnica, ele precisa ter o entendimento da técnica. A partir do momento que ele tem o entendimento da técnica, aí vai embora, cara. Porra, e a técnica é fantástica, mas eu sou suspeito, né? E dominar as ferramentas que o kit dele oferece, né? Exatamente. Eu acho que assim, você tem que ter conhecimento. Que nem eu vou falar um pouquinho de central de planejamento, né? Por quê? Porque eu fazia os meus planejamentos. E não vale a pena você fazer, pô. As empresas hoje querem que você compre um software. Tá bom, tá tudo certo, pode ser um modelo de negócio, tá tudo bem. Mas não vale a pena para o dentista, pô. Né? A não ser que ele tenha lá uma clínica grande, que ele faz muita cirurgia e tal. Mas se não, ele vai ter a curva de aprendizado dentro do software, pô. Não vale a pena para ele. E aí eu vejo muita gente, a internet é um negócio assim hoje, né? Hoje eu só estou no online, eu não tenho mais nada presencial. Aliás, o último evento presencial que eu vou participar é o Congresso Brasileiro, primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Guiada, agora em maio, que é um compromisso, né, eu como presidente do primeiro congresso, que eu assumi em 2019. Né? Então, nós vamos ter esse primeiro congresso, eu tinha esse sonho, e eu não ia sossegar enquanto eu não realizasse esse sonho, Pedro, porque a gente precisa o quê? Compartilhar com o implantodontista os benefícios. Nós precisamos tirar o implantodontista de dentro da bolha. Mostrar para ele que existe um caminho alternativo. Ele seguir ou não, aí é uma decisão dele. Né? Ele não pode, é o quê? Desver esse caminho. Falar assim, não, cirurgia guiada não funciona, cirurgia guiada o implante fica fora do osso. Aí eu ouvi aquele cara falando lá, um amigo meu que foi fazer, porque não sabe fazer. É diferente. Então, a técnica tem comprovação científica, tem. Eu uso há 17 anos, né? Complementando a pergunta que você me fez inicial, e ela me tirou assim, um peso enorme, ela me tirou um medo que eu sentia das minhas cirurgias. E o medo é triste, porque o medo é que nem você entrar num quarto escuro, Pedro. Você não sabe o que você vai encontrar na tua cirurgia. Vamos falar de uma cirurgia em mandíbula posterior, por exemplo, o cara vai à mão livre, ele vai descendo com a broca, né? Aí ele viu lá uma tomografia, mas o radiologista que passou a medida aproximada, ele vai chegando perto do nervo, o paciente tem dor, ele fala, porra, e agora? Estou perto do nervo. Caralho, e o que eu faço? Aí ele anestesia mais o paciente. Aí, cara, ele se perdeu. E com medida, e aquelas medidas de corte que o radiologista fez para ele, né? Exatamente. Né? Porque ele fala, não, Edilson, eu peço, eu falo isso porque eu tenho muito aluno online, e eles falam para mim, eu falei, Edilson, não, eu faço tomografia. Tá, mas você precisa ver a tomografia nas 3 dimensões. Você não pode pegar a medida que o radiologista fez e falar para você. Né? Então é isso aí. Vamos conversar? Senão nós vamos ficar conversando aqui. Eu converso bem para caralho, velho. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Vamos começar. Compartilha a tela, dando boa noite aqui pro pessoal. Vai dando boa noite. Aí a gente, Fábio, Renato, Vitor. Depois vai ficar compartilhado aí, entendeu? Fica gravado, o pessoal que chegar depois, eles assistem lá no Bacana, a gente bota no canal do YouTube também. Né? Aí o Renato, inclusive, falou que já comprou o congresso, aí estará presente lá. Ô, Renatão, parabéns, cara. Essa é a melhor decisão. E essa grade, na realidade, ela foi escolhida muito a dedo, e eu tentei, não, eu fiz ela independente de empresa. Eu fiz ela assim com pessoas, com módulos, com pessoas que de fato executam a técnica de cirurgia guiada. Então você tomou uma decisão correta. São poucos lugares, tá? São 700 lugares somente. Eu acho que em breve vai se esgotar as vagas, elas se esgotarão. Porque agora ela vai acontecer dentro de um evento que chama, acho que Virada Digital, eu não sei direito aí, tá? Parabéns. Vamos lá, Pedrão, então? Cirurgia guiada, por que devemos utilizar, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui, entendeu? Por que eu uso cirurgia guiada, né? E por que eu falo sobre cirurgia guiada? Né? Primeiro, segurança, né? Porque é a única técnica que não te permite trabalhar sem uma tomografia. Você não pode trabalhar sem uma tomografia. E você não pode trabalhar sem uma tomografia nas 3 dimensões, porque você precisa alimentar um software. Precisão, porque você vai ter o quê? Você vai trabalhar com 2 informações, né? Tanto do osso do seu paciente, quanto da prótese, quanto da boca do seu paciente, que desde que você execute corretamente o preparo do paciente, porque o fundamento da cirurgia guiada não é o kit e o guia, como todo mundo pensa. O fundamento da cirurgia guiada é como você vai alimentar o software, as informações que você alimenta o software. Isso está diretamente relacionado à central de planejamento. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E eu sou independente, hein, Pedro? Será que eu vou falar bem ou mal da central, hein, cara? Que coisa louca, hein? Então, ó, previsibilidade. Previsibilidade, o pessoal
confunde muito na implantodontia, principalmente na cirurgia. Previsibilidade é aquilo que você prevê antes de você executar. Mas para você executar, para você ter aquele resultado que você previu, você precisa colocar o seu implante na posição correta. Né? E aí, o principal, este aqui, ó, o número 4, marca aí, pega a caneta, pega o papel, marca, porque isso aqui é fundamental. Isso aqui é o que faz a cirurgia guiada ser fantástica, porque ela dá reprodutibilidade no campo operatório. Você consegue reproduzir a posição do seu implante exatamente na boca do seu paciente. Tá? Ah, Edilson, mas eu já ouvi falar que cirurgia guiada tem desvio e tal. Você vai trabalhar com desvio. Né? Se você trabalhar com guia MUC suportado, você vai trabalhar com desvios de até 8 graus, desde que você respeite o protocolo de preparo. Ô Pedro, se eu estiver falando muito rápido, aí você vai falando, tá? Porque eu vou acelerando aqui, porque tem muita coisa. Não, bacana, vamos nessa. Tá bom? Outra coisa que muitas vezes o implantodontista não enxerga, você torna as suas cirurgias mais rápidas. Por que você torna elas mais rápidas? Porque todas as suas decisões foram tomadas antes do momento cirúrgico. Edilson, todas? Mas que porra é essa, velho? Como é que toma toda a decisão sem... Por quê? Porque você vai tomar essas decisões no software, na tela do computador. Tá? E aí, isso torna o quê? As suas cirurgias mais rentáveis, você ganha mais. Porque aqui tem um obstáculo que impede o implantodontista de dar o próximo passo, que ele fala assim, Edilson, mas eu vou gastar mais, o meu paciente não vai querer pagar. Você não vai, se você fizer a conta, é lógico que a aula aqui não é para isso hoje, se você fizer a conta, a tua rentabilidade fica muito aumentada, tá? Essa é uma das objeções mais frequentes, né, Edilson? Essa é a grande objeção. O cara fala assim, mas Edilson, eu vou pagar R$300 lá para o Pedro fazer um guia, cara. Não, então você compra um software, você compra uma impressora, né? Faz todo o investimento, aí você não precisa pagar, porque a maioria pensa que é isso. Segundo, né? Se você faz uma cirurgia com, vamos dizer assim, se você diminui metade do tempo, pô, imagina o tanto que você não ganha, porque você não ganha com o valor do implante, você ganha com o valor da sua hora clínica, né? Então, o guia, se você for ver planejamento, o que o planejamento virtual te dá de benefício, né, o tanto que ele amplia o teu pilar, né? Eu tenho um método, assim, eu tenho 3 pilares que fundamentam o meu método, que é o pilar da informação, da visão e do guia. Esse é o primeiro artigo científico, ó, de 1998, mas antes desse tem um de 96 do Steinberg. Então, cirurgia guiada, pessoal, não é novo. Né? Esse caso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, foi realizado em 2005, há 17 anos atrás. Né? Olha lá, aqui eu já usava o sistema Nobel Guide, mas antes eu usava um sistema que chamava Litorin, que era da Universidade de Louvain. Depois a Nobel foi lá e comprou esse sistema e teve uma briga lá com a Material Analyze e lançou em 2005 o Nobel Guide. Então, a gente, ok, era para desdentado total somente cirurgia flapless, você fazia o quê? A mesma sequência de preparo, né? Então, desdentado total, plano de cera, montagem articulador, dentes em cera, prova dos dentes em cera, o paciente aprovou, né? Que é o teu planejamento, aí você vai e duplicava esse plano de cera, que é exatamente como você faz hoje um caso total. Não mudou nada, tá? E aqui, ó, a diferença para o convencional não muda nada, até aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui no convencional você faria um guia multifuncional, né? E aqui na cirurgia guiada você faz um guia tomográfico. Dupla tomografia, né? Eu estou falando isso aqui de 2005, pessoal, né? Não estou falando de agora, né? E não mudou nada, praticamente, nos casos totais, tá? A não ser casos totais que você vai usar o quê? Fazer extração e colocação. Eu coloquei um caso aqui, vamos ver se dá tempo de eu te mostrar. E aqui, ó, eu fazia os meus planejamentos, então eu tinha que comprar o software, o kit, fazer o treinamento e investir e ter o quê? A curva de aprendizado do software. E o software, pessoal, é fantástico, né? Porque você começa a ver aquilo que você não vê, né? Aquilo que você não vê na técnica convencional. E a técnica convencional, né, eu falo, é você operar no escuro, pô. Você está operando no escuro. Você pode até achar que ela é fantástica, né? E ela é, tá? Só que você está operando no escuro. Você não está vendo, tá? Isso aqui, o software me fazia o quê? Me amplificou assim o pilar. Isso é gostoso, você começa a mexer, aí você perde valor de hora clínica, né? Tempo de hora clínica. E aqui, ó, lá em 2005, eu tinha que fazer o quê? Mandava esse planejamento lá para a Suécia, e depois de 7 dias eu recebia um guia cirúrgico. E esse guia custava, na época, 1.800, deve ser reais, tá? E que equivalia a mais ou menos $1.000. Vamos dizer, hoje uns 5, 6 mil reais. Era caro, é muito caro. Né? Só que o base aqui, ó, o princípio básico, lá, do caso total e do caso total de Pedro, tem algum som no fundo aí que está vazando, eu não sei o que é, impressora?
fazendo um barulho, eu achei que fosse fio batendo, alguma coisa. De repente é o fio do teu fone batendo. Fio do meu fone? Será? Agora acabou o barulho. Pessoal ouvir barulho aí, eles vão falando pra gente, né? Eu tava com Tem até um barulho barulhinho de impressora rolando, mas é muito baixinho. Não sei se é isso que tá vazando. Ah, tá. Não, era isso que estava vazando, então. Agora melhorou. E aí, o que é importante? A produção do guia tomográfico. Lá já era e hoje continua. Por quê? O teu guia cirúrgico é uma cópia do guia tomográfico. E aí a gente ia para o campo operatório e os implantes eram hexágono externo, sistema Nobel Speed, que era um implante de paredes paralelas com ponta cônica para dar travamento. Porque a indicação do início da técnica era para maxilas totais, com bastante osso, tá certo? E cirurgia flapless. E isso, muitas vezes, confunde o implantodontista ainda hoje, né? As indicações, eu vou falar daqui a pouquinho delas. E aí, ó, a gente todo com kit, guia, né? Ancorpins. Os ancorpins, no início, a gente não tinha entendimento de onde era a posição do ancorpim, e hoje ainda é uma discussão, né, que tem entre a central de planejamento e o dentista precisa saber de posição de ancorpim, que isso é fundamental para a tua cirurgia, né? Porque o posicionamento do ancorpim vai definir o quê? A estabilidade do teu guia, porque o guia é muco suportado. Eu vou dando alguns insights aqui dentro, porque o tempo é curto e eu quero apresentar algumas coisas aqui para vocês. Então, era hexágono externo, né? Nova Speed, olha lá, paciente saiu de uma dentadura, 6 implantes e uma prótese protocolo. E aqui eu já comecei a perceber que eu tinha reprodutibilidade, que essa última foto aqui era exatamente o que eu tinha planejado lá no meu planejamento reverso. Fantástico, né? E aí, quando você vem para a técnica de cirurgia guiada, e quem está aqui com a gente deve ser quem já faz cirurgia guiada, e deve ter alguém que não faça ainda, ou que está naquela fase que faz cirurgia guiada e faz cirurgia à mão livre, faz a técnica convencional, e aí, vou dar um conselho, para com a técnica convencional, pô. Para. Se você já entrou dentro do fluxo, se você já conhece cirurgia guiada, vira a chave para o digital, tá? Vira a chave do digital para você se desenvolver dentro do ciclo evolutivo e ter, vamos dizer assim, a tua curva de aprendizado acelerada, tá bom? Sempre respeitando, né? Quando eu falo assim que eu sou defensor da técnica de cirurgia guiada, eu preciso me posicionar que é o seguinte. Tá voltando o chiado, Pedro, sei lá o que é. Preciso me posicionar o seguinte, não é que eu não gosto da técnica convencional, eu só não a uso, tá? E respeito quem usa e quem acha que ela é fantástica, e está tudo certo. E tem gente que tem resultado com a técnica convencional. Eu não tinha, entendeu? Então, eu abandonei. Edilson, mas você faz a cirurgia guiada num dentinho só? Eu faço. Ponto. Eu virei a chave, né? Há 10 anos que eu falei para vocês no início da conversa. E aí a primeira dúvida, porque você fala assim, pô, será que tem precisão, né, a técnica? E isso me rodeava também. O que eu fiz? Eu fui para um curso de doutorado e fiz esse trabalho aqui publicado em 2009, né, mostrando a precisão da técnica em casos totais. Né, porque na época era indicação, era paciente que tinha muito osso, né, cirurgias flapless. Tá vazando o áudio aí, Pedro. Pergunta para o pessoal se estão escutando ou não. Não, tá bom, dá para ouvir. Eu acho que... Quer tentar tirar o fone para ver se é o fone? A gente faz pelo microfone do jeito que estava antes? Eu tenho que te... Tá sem som você. Deixa eu tentar ativar o teu microfone. Aí. Vê aí. Me ouve? Tá bom. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Beleza. Vou chegar perto aqui do microfone. E tem um barulho cíclico bem baixo no fundo, que ele para e volta, que aí é da impressora rodando, tá? Não sei se é isso que o pessoal vai estar ouvindo também. Beleza, tá tudo bem, tudo certo, né? E esse trabalho eu fiz lá com o professor Franciscone, que nos deixou no ano passado, né? Um grande amigo, e foi desenvolvido. Esse trabalho é interessante, eu não vou contar a história dele aqui não, para a gente não perder tempo. Mas essa dúvida eu tirei em 2007 num trabalho que foi publicado em 2009. Esse artigo foi um artigo assim, só tinha um artigo que falava de precisão da técnica, que era a fusão de 2 tomografias. E eu fiz esse trabalho, nós fizemos esse trabalho com a máquina que media coordenadas, os 3 eixos X, Y e Z. Na época era um negócio fantástico. E a gente ganhou muita premiação com esse trabalho. Então, e o que eu encontrei? Ó? Mais ou menos 4 graus. 4 graus de desvio em caso total, desde que você respeitasse o protocolo. Né?
Aí o pessoal fala assim, Edilson, mas eu vi falar lá, ó. Então, esse aqui é um trabalho de 2020, ó, né? É um trabalho que fez o quê? Ele fez uma avaliação se o guia ajudava ou não, tá? Então, qual é a conclusão que ele chegou? Eu não vou entrar em detalhes para a gente não se alongar. Eu só quero mostrar a conclusão para vocês. Se vocês quiserem depois, é só me mandar que o Pedro me manda e eu passo para o Pedro o artigo. Ó, é isso aqui. Ó. Quanto à comparação que esse estudo procurou realizar, pode-se dizer que a abordagem guiada estática melhora significativamente a precisão da cirurgia de implante dentário, em comparação à cirurgia mão livre. Além disso, os resultados sugerem que qualquer grau de orientação produz melhores resultados do que a cirurgia mão livre. Ponto. Se você usa um guia convencional, você vai ter melhor orientação do que você a mão livre. Se você usa um guia impresso e outra, um guia impresso, gente, não é assim. Cirurgia guiada não é você, vou lá, compra um kit, vai lá, compra um kit e vai sair usando, né? Você não pode ficar na mão de uma central de planejamento, você não pode ficar na mão de uma radiologia. Você precisa entender todo o processo, né? Para você saber o que cobrar deles, né? O Pedro, o meu planning, né? Eles são a minha central de eleição hoje, né? Eu uso, tem várias no Brasil, são todos meus amigos, entendeu? Só que a gente tem que ter, né, um padrão, certo? Então, o Pedro, o Diego, o Luca, o Igor e todo o pessoal aí da equipe, eles têm um trabalho fantástico, entendeu? Tem um padrão de colocação. Mas mesmo com todo esse padrão, você dentista, você implantista, tem que entender. Tem que saber o que você vai ver no planejamento, porque você está lá na ponta. Você está com o teu paciente, tá bom? Então, qualquer tipo, se você faz a mão livre, não faz. Usa um guia convencional, pelo menos, né? Por quê? Porque guia cirúrgico depende, né? Convencional, você precisa ter estabilidade. Outra coisa, em cirurgia guiada, extensão de guia é fundamental. Você precisa saber a extensão que o teu guia tem que ter para ele ter estabilidade, né? Muita gente faz guia curtinho. Guia curtinho porque quanto menos material, menos situação. Isso aí é legislativo, tá em prefeira, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado com quem está falando. Opa, aqui eu estou tendo um delay aqui, ó, né? Então, a primeira coisa que mudou em cirurgia guiada lá do início para hoje, você pode mudar os seus casos. Nossa, isso está demais, hein, velho? Como é que eu vou evitar cirurgia guiada em todos os meus casos? Você pode evitar. Cirurgia guiada é uma técnica alternativa de extração de implantes. Convencional é uma técnica. Está vazando o áudio aí, não sei o que é aí, velho. Sei lá. Eu acho que. Deixa eu tentar botar um fone aqui para ver se. Tá tudo certo. Vamos lá, vamos embora. Só um segundo. Tranquilo? Vamos lá, vamos tocar. E aí, cirurgia guiada, gente, né? Você precisa ter esse entendimento. Hoje mudou. Então, todos os meus casos, eu faço todos os meus casos. Por quê? Porque ela é uma técnica alternativa. Está indicado você instalar implante? Está indicado colocar implante. Aí você, a mão livre, você pode ir lá trabalhar numa maxila atrésica. Né? A mão livre você pode. Em cirurgia guiada você não pode. Né? Lá. Então você pode, está indicado cirurgia guiada, mas está indicado instalação de implante, você pode usar cirurgia guiada. É uma técnica alternativa. O que você não pode é o seguinte, é você pegar, está começando dentro da cirurgia guiada, e pegar o seu caso mais difícil, que você não resolve a mão livre, que é perto do nervo, que é um osso fino. Aí você quer fazer o quê? Cirurgia guiada. Aí você vai ter problema. Você está no início do aprendizado. Isso é muito comum. A gente recebe constantemente o pessoal querendo fazer o primeiro caso, uma bomba. E às vezes o cara não está no ponto ideal para fazer um caso daquele tipo, se frustra e desiste da técnica, né? Isso, então vamos lá, porque é assim que eu falo sempre, Pedro. Seguinte, quando você entra para a implantodontia, né, independe se você é especialista, se você fez um aperfeiçoamento, né, você faz cirurgia de implantes. Seria mais ou menos como você pegar a tua primeira cirurgia e fazer lá uma maxila atrésica, né, ou uma mandíbula posterior atrésica. Você vai se ferrar. E a cirurgia guiada é a mesma coisa, pô. Você não pode fazer isso. E aí esse é o principal erro que acontece. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter problema e aí você vai falar assim, a cirurgia guiada não funciona. Tá?
Então, esse é o primeiro mito que precisa cair. Hoje, cirurgia guiada, só para vocês terem uma ideia, a gente faz cirurgia guiada com reconstrução óssea com blocos ósseos fresados, instalação simultânea, guias de corte ósseo. Eu coloquei aqui um guia de corte ósseo. Gente, eu comecei a usar guia de corte ósseo em 2017, né? 2017, estou falando de 5 anos atrás. Eu era consultor científico da Neodente, a gente desenvolveu lá guias de corte, né? Então, tem muita coisa, só que você precisa respeitar o teu ciclo evolutivo, né? Porque se você for fazer o teu caso mais difícil, você faz a técnica convencional há 20, há 15 anos, não consegue resolver aquele caso que você tem medo, que você sabe que você vai errar. Aí eu vou fazer cirurgia guiada. Você vai ter problema. Né? É bem verdade que a cirurgia guiada ela democratiza, né, o bom posicionamento tridimensional dos implantes. Ela acelera a curva do implantodontista, né? Mas existe uma curva, ela não deixa de existir. E às vezes o pessoal subestima isso, né? Porque não dá para ser assim. Não dá, entendeu? E aí você tem problema. E aí o problema, sabe o que acontece? A técnica que paga. Eu ouço muita gente falar, Pedro, assim, cirurgia guiada é isso, aquece o osso, perdi implante porque não tem irrigação. Eu coloquei um artigo científico aqui para mostrar para vocês, saiu final do ano passado, esse artigo de aquecimento, tá? Falando de guias cirúrgicos. Pô, você precisa entender que você precisa fazer fresagem, tanto para a técnica convencional como para a técnica de cirurgia guiada, é a base, pô. Não é a cirurgia guiada que faz você fritar o osso. O que faz você fritar o osso é a broca usada. É você não fazer movimentos intermitentes, pô. É a base. Aí o pessoal fala assim, não, cirurgia guiada é que não chega irrigação. Pô, faz movimento intermitente, usa a broca nova, respeita o processo, né? Não deixa exceder de 37 graus, né? Porque existe uma controvérsia na literatura que é assim, para você ter necrose são 47 graus. Né? O ideal, a gente sabe, se você passar de 37, 38 graus, você começa a ter alteração celular. Isso pode evoluir para necrose, para perda de... Então, o que acontece? Se você fizer movimentos intermitentes na técnica convencional e na técnica de cirurgia guiada e usar brocas novas, você não vai ter aquecimento ósseo. Ponto. Agora, o pessoal não pode falar besteira que é a cirurgia guiada que aquece o osso, pô. Não é a cirurgia guiada, não é o guia. E eu vou mostrar isso com um artigo científico, porque muitas vezes é assim. Pedro, pessoal, hoje eu estou assim um pouco mais... Hoje não, né? Porque o meu propósito de vida como profissional, depois de 35 anos formado, é mostrar aquilo que eu consegui e aquilo que o meu colega implantodontista pode conseguir, da mesma maneira. Tá? Porque esse é o meu propósito, para que ele não sinta o medo que eu sentia, para que ele não tenha o medo que eu tinha de errar o meu implante. Né? E muitas vezes você chega o quê? Até falar, porra, mas não é possível, cara, que eu sou tão ruim assim. E eu pensava isso, pô. E olha que eu não sou ruim, tá? Mas eu cheguei a pensar isso. E tem muito colega que está dentro dessa bolha, sofrendo. E a gente tem que mostrar isso para ele, com responsabilidade. Então, não estou falando aqui de besteira, pô. A técnica tem comprovação científica, está aí, desde 1996. Começaram as pesquisas, tem comprovação científica, né? Tem validação, né, clínica, tem tudo, pô. Agora, você precisa entender aonde é que você vai entrar. Que você vai entrar curva de aprendizado. Você não pode querer sair da técnica convencional e fazer um guia de corte ósseo na técnica de cirurgia guiada, que eu vejo isso. Eu recebo muito isso no meu Instagram. Pessoal, mas onde é que você faz isso? Como é que você faz? Eu falo, pô, respeita. Se você não respeitar, você vai ter problema. Né? Toda vez que a gente divulga um caso desse de 3 em 1, 2 em 1, corte de costeotomia, captura de prótese, vem alguém no Instagram e pergunta e tal. Aí eu pergunto, olha, mas você já trabalha com guiada, já tá... E não, então eu até declino. Já algumas vezes eu declinei. Falei, olha, não é porque não vai dar certo, entendeu? Ô Pedro, deixa eu vou contar um pouco de história, tá? A história de central de planejamento, tá? Como é que surgiu isso? Quando a Nobel parou com isso, né, de enviar os guias para o Brasil, isso 2008, foi 2007, 2008, tá? E a Nobel devolveu o dinheiro para todo mundo que tinha comprado o Nobel Guide, tá certo? Não ia mais trazer o guia por causa de Anvisa e tal. E agora? Aí a gente tinha uma central de planejamento, o César, né, lá de Brasília,
né? Não tem problema, estou contando história, tá? César, amigo meu. E aí eu estava na Neodente. E aí nós sentamos numa reunião, eu falei, pessoal, para o dentista começar a usar, ele precisa primeiro entender, né? Para ele entender, nós precisamos fazer uma seleção primeiro dos casos que ele pode usar ou não. Então, aí, o Geninho, muito visionário, né, ele contratou lá um serviço dos russos e tal, e trouxe um serviço desse para dentro da Neodente. E aí o dentista mandava, pô, você vê cada coisa que chegava, cada caso, né, falava, pô, isso não está guiada, né, para o cara que vai começar. E a central de planejamento, ela tem papel fundamental hoje, Pedro, no desenvolvimento da técnica de cirurgia guiada. E vocês não podem esquecer disso, tá? O papel da empresa, do Planning Center, é ajudar o implantodontista no planejamento, mostrar para ele aonde é que ele está dentro da curva, né? E que ele precisa procurar ajuda. Eu acho que isso é ponto. E oferecer o melhor trabalho, né? Que nem você faz, né, o teu planejamento, mandando um vídeo explicativo, isso é fantástico. Tem que ter. Uma outra coisa, né? Eu sou meio chato, né, Pedro? Você sabe disso. Eu sempre quero saber, nos meus casos, não, mas os meus alunos, eu sempre pergunto para você como é que foi feita a porra da fusão, pô, né? Porque não é porque eu duvido que você não faça, mas é porque o cara tem que saber disso, ele tem que saber que isso é importante. Porque senão ele deixa de usar o Pedro e vai usar o Joaquim, e aí ele cai na mão de uma central de planejamento que não tem capacidade técnica e capacidade tecnológica, que pega um software gratuito, faz uma fusão, Mandrake, e manda um guia mal impresso. E aí ele vai acontecer o quê? O implante dele vai ficar fora do osso, e a cirurgia guiada é que vai pagar. Não é o erro dele, entendeu? Por isso é que eu sempre falo. Então, indicação, pessoal, para todos os casos, ponto. Depende de onde é que você está dentro da curva, né? Começa no teu casinho, e eu faço assim em todos os meus casos. O que é que você tem de limitação na técnica? A abertura bucal do seu paciente, dependendo do ciclo evolutivo que você esteja, né? Então, eu falo assim, sempre, faz o quê? É simples você ver isso aí, uma reguinha milimetrada, né? Pega assim, ó, uma reguinha, aquela que está aí, essa aqui é do meu consultório aqui, de quando eu fazia endo da faculdade. Abre a abertura bucal de 40 milímetros. Ah, Edilson, mas e se meu paciente tiver 20, 25, 30, dá para fazer? Dá para fazer cirurgia guiada. Depende de onde é que você está dentro da curva. Depende do kit cirúrgico que você for usar, né? Tem uma briga grande que está vindo aí, acontecendo. Eu, há uns 5 anos atrás, uma empresa de fora do Brasil me mandou um kit para que eu pudesse dar uma opinião para eles. Que eliminava-se o guia de perfuração, que é uma tendência que está acontecendo, né? Ah, porque o guia de perfuração, o dentista vai segurar com a mão, nós vamos tirar isso aqui e vai ficar com a mão, ó. Poxa, não sei se eu devia falar, mas eu vou falar. Isso aí, um kit desse, tá? Você precisa tá dentro do ciclo evolutivo. Se você não tiver, cara, ele não te ajuda, não. Só que hoje existe uma tendência, vai ter muito lançamento aí no guide de empresas novas lançando esses kits, entendeu? E falando sobre isso. Mas o que eu falo é o seguinte, você precisa entender que todo kit que é feito, uma peça encaixa na outra, ela tem liberdade rotacional. Liberdade rotacional é que uma peça para entrar dentro da outra tem que ser ligeiramente menor. E isso é que dá o quê? Que dá o quê? A precisão, né? Não é só isso, a broca dentro da anilha ou dentro do guia de perfuração. É um conjunto de fatores que dá precisão para a técnica, né? Sim. Então, o ponto que você tem que ter é o seguinte, tem 40 milímetros, acabou. Mas você pode fazer com 30? Pode, né? Eu quero mostrar para vocês aqui agora, eu mostrei o primeiro caso, eu vou mostrar esse caso que virou a chave para mim, para todos os casos que eu vinha fazendo. Foi quando eu estava na Neodente, a gente estava desenvolvendo o kit para implantes cônicos, que até então os kits de cirurgia guiada eram só para implantes de paredes paralelas e portas cônicas, né? E depois os paredes paralelas, implantes cônicos não tinham. Uhum. E aí esse caso chegou, né? E esse caso, essa menina tinha perdido, estava perdendo esses 2 laterais, um ortodontista me indicou, e Deus precisava resolver. E eu já estava fazendo vários casos de extração e colocação, isso coincidiu aí, né, na finalização de uns trabalhos. Esse caso foi assim que me falou, porra, nós estamos num outro nível com a cirurgia guiada. Que foi quando a gente começou em 2009, 2010, trabalhar, Pedro, com STL. Trazer o STL, e deixou de ser Daikon, porque mesmo os casos unitários e parciais, eles trabalhavam com 2 Daikons, tá? E aí veio a STL, a tecnologia. E aí esse caso, cara, porque isso aqui, ó, né,
posição tridimensional do implante. Eu não falo nem de posição tridimensional, eu falo de posição correta do seu implante, que é a posição tridimensional nos 3 eixos, né? Inclinação vestibulolingual, médio distal e profundidade cervicoapical. Se você errar, ponto, um caso como esse, né? E aquilo eu fiquei assim, falei, pô, será que a cirurgia guiada, que me deu a outra dúvida, que quando me deu a dúvida do caso total, passou a me dar no caso unitário. Falei, pô, nós estamos trabalhando com STL, será que a gente tem essa precisão? E esse caso, né, porque um caso de extração e colocação, o que é o pepino? É onde você vai colocar, velho. Né? E o paciente tem todos os dentes. Você errou a posição tridimensional do seu implante, onde você vai perfurar, vai rodar. Né? Proteticamente super crítico, né? E aí tem muita gente que fala assim, mas eu faço um abattement personalizado de zircônia, porque tem o zircônio braço e tal, que adere. Beleza, você está compensando a posição errada do seu implante. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Eu coloco o meu implante bem para o palatino. Está tudo certo também. Você tá fazendo manobras compensatórias e que você o quê? Sofre com a tua cirurgia buscando essa posição, né, de colocar o teu implante, que você precisa colocar ele um pouco mais palatinizado. E aí tem na cabeça do implantodontista a subinstrumentação. Isso todo implantodontista tem. Eu tenho, todo mundo tem. Por quê? Porque o principal medo de quem usa a técnica convencional é travamento, não é posição do implante. Ele precisa entender isso. E aí, num caso como esse, você usa o implante cônico, faz subinstrumentação, quando você vai levar o teu implante à mão livre, ele vai vestibularizar. E ponto. E aí você vai errar. E se você tem a técnica que te ajuda numa sequência de perfuração e na instalação do seu implante, mesmo que você tenha desvio, eu falei para você no início da aula aqui que nós temos desvio do guia dentro suportado de 4 graus. É muito? Não. De 0,4 milímetros, vamos falar em milímetros, 0,4 milímetros a 1 milímetro no ápice, porra, é muito. Acho que a literatura varia de 3 a 5 graus, né? Assim, e só para o pessoal ter noção, né? 3 graus ou 5 graus, o cara pode até achar que é muita coisa, mas é infinitamente menos impreciso do que você com a sua mão livre, e com a língua, e com o sangue, e com a aspiração. Tipo assim, isso é o que eu falo, né? Porque o pessoal fala assim, né, Pedro? Tem 5 graus, cara. Porra, quanto que é 5 graus? É 1 milímetro. Sabe o que é 1 milímetro? Só para a gente ter noção. Quanto é que quem faz endo pode me ajudar aí? Mas endodontista, você deixa 2 milímetros, né? Você deixa 1 milímetro. Pô, desvio de 1 milímetro na instalação de implante, pô. Tá de brincadeira que você está falando para mim que isso é que está te impedindo de usar a técnica. Pelo amor de Deus, pô. E até também para o pessoal que não conhece ainda, né? Dentro do planejamento, dentro do software, a gente trabalha sempre com as margens de segurança, né? Que são baseadas nos estudos científicos de variação de posicionamento. Sim. Então, por exemplo, a gente trabalha sempre com margens de 1,5 a 2 milímetros. Então, assim, até isso é pensado dentro você da tem técnica, né? Exatamente. É assim, Pedro, quando você produz uma peça, né? Uma peça na indústria, vamos dizer, um abattement, vai entrar dentro do implante, ele tem que ter liberdade rotacional, pô. Não tem jeito, uma peça é menor do que a outra. Você tem que ter compensação. Se você não tiver compensação, você não consegue. E no software é a mesma coisa. E muitas vezes o que pira a gente dentro do software, né, me pirou isso também lá atrás, em 2009, a gente começou a usar, falar, porra, mas se eu unir DICOM com STL, né, o DICOM tem um formato na linguagem do computador, o STL são triângulos. Pô, aí você está... Então, tem muita gente que fala isso também. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso a gente aprofunda muito e dá muita polêmica. Vamos falar de caso clínico aqui. Esse caso, Pedro, é que me fez mudar. Em 2013, tá? Eu estava finalizando uma série, acho que de 10 ou 20 casos, de extração e colocação. Tá? E aí eu comecei a usar, eu estava usando a própria coroa do paciente como prótese, como esse caso aqui. Tá? Então, esse aqui é de 2013, já está aí em cima. Essa paciente é uma paciente da minha clínica particular. Né? Olha lá, ela tinha reabsorção das raízes por causa de ortodontia. E aqui, esse foi o dia da cirurgia. Tá? Então, olha lá. Foi 2013, 12 de julho de 2013, você vai fazer 9 anos agora. Olha lá. Eu usei a própria coroa da paciente. Fiz lá uma técnica, eu não vou explicar aqui, né, para voltar o dente na mesma posição, porque hoje eu vejo muita gente falar de perfil subcrítico, isso, aquilo, não sei o quê. Nessa época aqui, a gente não tinha perfil subcrítico, a gente tinha subcontorno e sobrecontorno. O
que é o princípio da prótese sobre dente. Tá? Você tem que ter o perfil de emergência, ponto, e implante é a mesma coisa. Se fizer sobrecontorno ou subcontorno, você vai ter problema. Né? Você tem que ter isso, e esse caso foi o final de uma sequência em que eu falei, porra, olha onde a gente chegou. A gente está conseguindo, com cirurgia, com a implantodontia, com cirurgia guiada, substituir a raiz de um dente e usar a coroa do dente em cima de um implante. Por quê? Na mesma posição. Olha lá. Olha aqui, ó, você vê isso aqui. Nessa época aqui, né, ainda não tinha protocolo de usar conjuntivo. Tá? Aqui, ó. Deixa eu... Esse aqui é um videozinho, deixa eu baixar aqui o som dele, senão fica... Tem gente que não gosta muito do Robin Williams, né? Mas assim, a base é o seguinte, a base é sempre a mesma. A base é sempre a mesma. Se você, né, trabalha o clássico de tarde, se você tiver 5 milímetros, você vai ter papila, né? Que confundiu o implantodontista, né? Qual é a profundidade que eu vou colocar? Você tem que colocar 3, 4, 5 milímetros da margem gengival. Ponto. Né? Do zênite gengival. É isso aí. Não quer ter problema? Isso é minha experiência clínica, me mostra. Né? E aí eu estava aqui, ó, desenvolvendo essa cirurgia de 2013. O vídeo não era muito bom e tal, né? Mas o que eu quero é o seguinte, mostrar para você é o seguinte. Sempre usar sombra de 2. Mas eu falo assim, ó, pessoal. É você, ó, deixa eu só deixar aqui, ó. É você o quê? É o benefício de você usar 2 brocas, né? Porque todas as suas decisões foram tomadas no ambiente do software, né? Com precisão, com rapidez, com segurança. Olha aqui, 15 meses depois. Olha aí lá, vamos ver, vamos acompanhar. O próprio dente do paciente com prótese, né? Olha aí. Olha esse resultado, olha a característica. Isso aqui, na época, eu não tinha como protocolo fazer enxerto de tecido conjuntivo. Olha isso aqui. Né? Então, esse caso me fez virar a chave, gente. Isso foi assim, uma mudança, depois de um ano, ó, 24 de novembro de 2014, olha lá. Né? Ó, tá vendo? Corte tomográfico mostrando. Né? E aqui, isso aqui é fantástico. Aqui, ó. Isso aqui é o desvio. A gente sempre fazia isso aqui acho que era feito no codiagnóstico que a gente fazia, viu, Pedro, na época lá que eu estava. Tá com o cara da interface do codiagnósticos mesmo. Tá. Entendeu? Olha lá, você tem um desvio de 0,4 na plataforma, né? De 1. Aí você fala, porra, mas você 0,4 na tua plataforma e 1 milímetro lá no ápice é muito? Cara, você está de brincadeira, né? O que você precisa ter em mente, né? A técnica, ela é precisa e ela é segura. Você vai trabalhar com esse desvio médio, 4 graus, né? Tá certo? Você tem manobras compensatórias dos softwares, mas o que acontece? Você aqui tem o quê? Precisão na instalação do seu implante. Você o quê? Elimina completamente o seu medo. Por quê? Porque você viu tudo isso, todas essas informações do osso e do tipo de prótese que você vai fazer antes na tela do computador. Eu falo sempre que nem você fazer um simulador, pô. Faz um simulador. A história do GPS, né? O GPS aí no Rio parece que é meio complexo, né? Mas eu vou contar a história do GPS. Pô, GPS, o pessoal fala, GPS, eu vi falar lá no Rio de Janeiro, lá, a mulher entrou lá dentro da favela, mataram ela. O GPS errou. O GPS erra se você alimentar ele errado. Né? Ponto. Ela tem uma ruazinha, tem isso, tem aquilo, é a mesma coisa de cirurgia guiada. Você negligenciou para fazer a tomografia, negligenciou o preparo, pegou uma central de planejamento que não tem capacidade técnica e tecnológica, você vai ter problema, né? E aqui, ó, bom, eu não faço, eu tenho 2 softwares de planejamento na minha clínica e não faço, tá? E eu recomendo, né, lógico, não tenho nada contra software aí, pessoal, pelo amor de Deus, se você quer ter um software aí, tenha um software, não tem problema nenhum. Eu só falo assim, que não tem necessidade, você não precisa investir nisso, não só dinheiro e tempo, principalmente, na curva de aprendizado do software. Tá? Não ganho nada do Pedro, não tenho nada de brinde, eu sou independente, eu uso central de planejamento. E uso já há muitos anos, eu acho que desde 2009, tá? Ou mais para trás, um pouquinho, 2008, foi quando eu comecei na Neodente. Então, pessoal, não tem necessidade, tá? Só que o cuidado que você tem que ter é você sempre fazer a aprovação. Você não pode mandar lá para a central, falar, central, faz aí, pegar o guia e fazer a cirurgia. Não, aí você vai se ferrar, velho. Não
pode ser assim. E aí você precisa o quê? Para escolher uma central de planejamento, para você saber se o Pedro, se o Diego, se o Luca, se o Igor, se todo o pessoal do time aí, né, é bom, você precisa ver se a central tem capacidade técnica, capacidade tecnológica, né, que é fundamental, ponto. Capacidade técnica é o quê? É quem opera o software. Não precisa ser um dentista, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando que é quem opera, sabe como o software funciona, sabe das características daquele software. Se for um dentista, é muito melhor, pô, né? Se for um implantodontista, melhor ainda, né? Mas o que acontece? Porque isso, muitas vezes, está te impedindo de dar o próximo passo, e eu ouço aqui assim, ó, Edilson, mas eu que gosto de fazer o meu planejamento. Pô, você gosta de fazer o teu planejamento, está usando técnica convencional, está errando o teu implante. E aí você não quer fazer o quê? Um planejamento na central? Porque, pô, você que precisa aprovar. Então, você tem que saber se ela tem capacidade técnica. Segundo, capacidade tecnológica. Não usar um software gratuito, não usar uma impressora, vamos dizer assim, que não tenha precisão. Isso tudo, gente, vocês têm que saber avaliar, né? Por quê? Porque vai refletir lá na ponta, lá no final, lá na boca do teu paciente, tá? E aí entra considerações comerciais, que eu acho importante também, né? Como é que o valor do guia, condição de pagamento e relacionamento, principalmente. Eu acho que o que mais importa hoje é relacionamento. O Pedro é um menino muito bom, eu sou suspeito de falar dele, porque eu aprendi a gostar do Pedro. O Pedro, eu conheci ele na Smart Solutions. Eu fui até a Smart Solutions num congresso, não me lembro há quanto tempo, e aí tive a grata satisfação de conhecer o Pedro, né? Que é um menino de ouro, um menino bom pra caramba, gosto muito dele, me ajuda pra caralho, tento dar jeito nos meus casos aí, obrigado, Pedro, né? E eu tenho uma relação muito boa com ele, porque ele é um menino diferenciado, né? E isso, relacionamento é fantástico, né? Relacionamento é fundamental, o cara te atender, o cara falar, bicho, não dá para fazer, não é fazer coisa, entendeu? Então é isso que você tem que saber numa central, beleza? Eu lembro até um episódio que era um caso teu, e o alinhamento entre Daikon e STL não ficou satisfatório. E aí a gente grava o vídeo, como sempre, né, e devolveu para você, e eu lembro que você ficou entusiasmado que a gente devolveu o caso porque o alinhamento não ficou satisfatório. Exatamente. Isso entra nessa questão da perícia e do relacionamento, né? E outra, isso é fantástico porque, na realidade, a gente aprende a fazer alguns testes, né? A gente testa assim. Por quê? Porque isso é base, isso é a base. Vamos dizer assim, a fusão entre Daikon e STL é base, pô. É base, isso é base da cirurgia guiada, ponto. Não, eu fiz aqui um alinhamento aqui manual, meio... Fodeu. Não vai falar para mim que é alinhamento manual. E tem muita central que faz, tá? E o dentista nem sabe. Aí imprime um guia com compensação e você recebe um guia que dança na boca do paciente. E aí vai ter problema, né? Por quê? Porque você não vai ter precisão. Aí quem paga é a técnica, tá bom? E aí essa pergunta eu já respondi, né? Qual é o melhor kit de cirurgia guiada? Todos são bons e todos têm limitação. Só você entender isso. Não é a marca comercial que vai te fazer executar a técnica de cirurgia guiada. Neodente é bom, sim é bom, Straumann é bom, MIS é bom, Nobel é bom, Conexão é bom, todos são bons. O Gino Coop tem um kit fantástico, entendeu? O Gino da Coop Implantes tem um kit fantástico, é um dono de empresa que está usando cirurgia guiada. Não ganho nada, hein? Só estou falando aqui, dando opinião minha. Então, todos os kits são bons e todos têm limitação. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, e se você não entende, você passa a ser o quê? Um defensor. Eu me lembro muito bem, assim, quando eu comecei a usar Straumann, quando a gente começou na implantodoncia, né, então eu sempre fui brandmarquista, sempre tive uma relação muito boa. Laércio, Franciscone, que foi quem me formaram, né, a relação que a gente tinha com o professor Brandmark, e aí a gente acredita, Edilson, acreditava que era, né, uma filosofia. E o que a gente tem que entender é que toda filosofia tem um lado bom e tem a sua limitação. A gente não pode sentar em cima de uma. Você não pode sentar em cima de um kit e falar, não, esse kit aqui é o melhor. Não é. Cada um tem a sua limitação, entendeu? Então é só você entender isso aí. Tanto é que a minha recomendação, se você não começou cirurgia guiada, por qual kit você começa? Começa pelo kit que você está acostumado a usar, por o implante.
né? Não traz coisa nova, não. Eu vou comprar um kit da marca tal, porque esse implante é tal. Não, cara, para com isso. Usa o kit da marca que você quer, ou, vamos dizer, usa o kit da marca mais próxima do implante que você está acostumado com a técnica convencional. Por quê? Você não adiciona nem medida, nem macrogeometria, nem, entendeu? Que são fatores novos dentro de uma técnica. Né? E isso é unanimidade, né? De todos os professores da área seguem na mesma linha, né? Não é coincidência, né? Não tem, a gente tem que ter esse bom senso. Né? Eu uso aqui na minha clínica Neodente, eu uso Strauma, né? Não ganho nada da Neodente nem da Strauma, uso sim, entendeu? Não ganho nada da Sim também, não ganho nada de ninguém, não quero ganhar nada de ninguém também. Graças a Deus não estou nessa mais. Né? Não preciso ganhar nada, e eu falo aquilo na realidade porque eu estudo, Pedro. Eu gosto de estudar mesmo depois de 35 anos, e eu leio artigo científico toda semana. Né? Eu leio toda semana. Né? Eu não vou... eu busco sempre tentar o quê? Trazer para o colega do implante odontista, que muitas vezes não tem um senso crítico de formação, né? Porque muitas vezes ele fica o quê? Ele fica ludibriado, ele fica sendo enganado ali dentro da bolha. Eu sempre falo a bolha. Né? Essa bolha ela é foda. E as empresas não querem que a gente deixe de errar implante, tá? Vixe, falou. Não era para falar, não falei. Eles não querem que a gente deixe de errar implante. Ponto. Eles querem que você use a técnica convencional e continue errando. Vamos lá, vamos falar de novo. Aqui, ó, esse caso, ó, esse lateral dessa paciente, né? Então, uma cirurgia guiada. Pedro, aqui, Pedro, ó, o início da imagem, olha lá, o que é isso aí? Fusão da imagem, ó. Ficou verde, fusão está correta. Tem a variação de 0,25. Entendeu? E a fusão, ela é fantástica. Se não tiver fusão automática, velho, corre fora. Fala para a central, não quero que faz. E aí a maioria da central fala assim, mas eu fiz aqui um alinhamento, assim, então aí dá problema, né? Então aí, ó, né? Essa aqui era da Smart Solutions ainda. E aí, cirurgia guiada com retalho, né? Olha aqui esse caso. Então, ó, faço implante, reconstrução com biomaterial, membrana, enxerto de tecido conjuntivo e provisório. Nossa, Edilson, mas não é muito, cara. Por que você não faz? Eu já passei por tudo isso. Antes eu fazia bloco autógeno, e está tudo certo quem faz, tá? Não tem problema, a gente só... Está tudo certo. Mas se eu tenho uma técnica alternativa de instalação do implante que me permite o quê? Não errar a posição do meu implante para que eu tenha um resultado protético. Você vai ver que num caso, mesmo um caso como esse de limitação, que eu reconstruo com biomaterial. Porque o importante é você instalar o seu implante na posição correta. Ô Pedro, você vai me falando de horário, tá? Estou correndo. Não, vamos embora. Vou falar, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Quando você não erra a posição do seu implante, a posição tridimensional correta, que é o que vai te dar resultado protético e vai te dar longevidade, não tem sentido. Tá? Então, vamos ver. Ó. Cirurgia guiada com retalho. Primeiro ponto, provar sempre o guia antes da tua cirurgia. Isso você precisa fazer. Né? Independe se você faz com o Pedro ou com qualquer central. Tá? Provar o guia e poder avaliar o quê? Janelas de inspeção. Eu não vou passar tecnicamente muito, não. Técnica anestésica, o que você usa, né? Muitas vezes aqui, caso parcial é igual. Mas eu falo assim, ó, aqui num caso como esse, eu uso um tubete ou um tubete e meio de anestésico. Ai, Edilson, mas, pô, o que tem isso a ver? Isso interfere no pós-operatório. Bom, tem usado o que, Edilson? De articaína hoje em dia? Articaína. E eu faço assim, ó, eu começo com meio tubete, né? Aqui é porque eu tenho retalho e tal, meio tubete na vestibular e meio na lingual. Né? Faço o retalho, né? Aí o desenho do retalho de acordo com a técnica reconstrutiva que você for fazer, né? Cada um tem, né, a sua aí, né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? Vou girar o rolo, vou pegar um conjuntivo, então cada um tem uma né? Então, ó, retalho, guia em posição, né? Guia com guia de perfuração, né? Hoje tem muitas empresas, a maioria delas, a Neodente vai estar lançando agora, né? A Sim, me parece que vai estar lançando, né? O mesmo kit que no Brasil tem disponível, a Anis e o Gino Pop. Né? A Pop lá de Curitiba tem sem os guias de perfuração. Ah, Edilson, esse kit é melhor, hein, cara? Não é melhor. Eu acho essa discussão até super valorizada, sabe? Tipo... Porque assim, ó, isso é um mero detalhe, Pedro. Não. Tá?
Mas o importante é você assim, dominar a técnica ali que você tem, do kit que você tem. Porque assim, se você for pegar e eliminar o guia de perfuração, você precisa estar atento aonde você vai colocar a broca, porque depois, do meio para frente, é que ela fica o quê? Que ela vai ter contato com a anilha, né? E se você entrar com ela errado, você vai o quê? Você vai deslocar a anilha. Eu estou falando porque eu usei um kit desse por uma empresa de fora do Brasil, acho que há 5 anos atrás. Eles me pediram e falaram assim, me dá opinião. Né? E foi o que eu senti, né? E depois eu usei o do Gino também, é o que eu sinto, mas é uma opção viável, tá? Tem brocas curtas e tal, mas não é isso que é o grande diferencial, né? Então, se você tem essa possibilidade aqui, deixa eu só tentar aqui, parar aqui, Você tem aqui, você está vendo aí na tela a irrigação, você está vendo o guia de perfuração, o guia, né, a anilha, o guia de perfuração e a broca. Assim, com um guia dentro suportado, você vai trabalhar com um desvio de mais ou menos 4 graus. E é fantástico isso. Uma outra coisa que é fantástica, você vai usar 2 brocas, a broca de 2 e uma broca de 3,5, e depois uma broca de perfil. Isso torna a tua cirurgia mais rápida, né? Torna a tua cirurgia mais precisa. Por quê? Porque todas as suas decisões foram tomadas no ambiente do software. Edilson, mas como todas? Todas, porque... Quais são as decisões que você toma no campo operatório? Você já parou para pensar na técnica convencional? O que você precisa fazer? Né? Ponto de ataque, inclinação médio-distal, inclinação vestibulolingual. Pô, tem muitos anos eu não sei o que é isso, cara, mas é surreal a diferença de qualidade de vida, meu amigo. Cara, eu falo assim, se você quer continuar, tá tudo certo, não tem problema. Pô, mas tem uma alternativa aí, gente, melhor, né? Que pode te trazer alguns benefícios, né? Tem bastante coisa bacana, pô. E outra, melhor de tudo, pessoal, com 0 investimento. 0. Quando eu comecei em cirurgia guiada em 2005, eu tive que gastar R$32 mil na época, que era 32 mil, não lembro, devia ser reais, sim. Né? Reais que equivalia a 32 mil dólares, a 200 pau. Aí sim, tudo bem, né? Aí não dá para começar. Agora, você começar com 0 investimento, Edilson, mas... Pô, como é que eu preciso ter um scanner, eu preciso mandar... Você não precisa nada, velho. Faz a mesma sequência de preparo, molda o seu paciente com silicone de adição, só não erra na moldagem. Usa um gesso, entendeu? Então, pô... Não até o kit tu arruma emprestado com o vendedor, né? Depois você compra. Cara, você quer um grande problema, Pedro? Você deve ter aí, é o seguinte. Tem muita gente que acha que o escaneamento tem que ser feito intraoral, que é melhor, e não é. E não é, pessoal. Tá? Isso não é o Edilson que fala. A minha eu falo porque eu tenho um scanner aqui na minha clínica. Tá? Não estou falando que eu principalmente arcos totais, né? O Edilson está falando aí porque ele não tem scanner e está com dor de cotovelo. Não é nada. Eu tenho scanner aqui, pô. E scanner é bom. Né? Não tem esse negócio. Parece que caiu. Caiu, Pedro? Não caiu, não, né? Deixa eu ver aqui. Não, tudo certo. Tá tudo certo. Pular o teste aqui. Tá certo. Então, cara, bicho, não precisa, né? Olha lá, então você guia. Aí, olha, Edilson, mas cirurgia guiada aquece o osso. Aí, esse guia aí não deixa... Cara, falei lá no começo da live, no começo do bate-papo, que aquece e frita osso é o quê? É técnica cirúrgica, é broca velha e você fritar o osso. Faz movimento intermitente, né? Movimento intermitente, usa a broca nova, não vai ter problema. Opa, pera lá, deixa eu voltar aqui, só para voltar isso aqui. Olha lá, dá uma olhada. Broca de 2, que nem no sistema Neodent, você vai se preocupar com a profundidade. Existem alguns sistemas que você tem stop, né? O Straumann, sim, você pode colocar. Neodent também tem um stop aí para você colocar, que eu acho que mais dificulta a vida do que ajuda, tá? Por quê? Porque isso lá no início a gente tinha... O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, lá no início, quando a gente começou dentro da técnica em 2005, existia o quê? Um stop metálico que a gente colocava nas brocas para ter essa profundidade. Por que eu falo para você que você não precisa o quê? Usa o sistema de implante que você já está acostumado. Porque se você usa Neodent, compra o kit de guiada Neodent, você sabe que aqui, na broca, aqui você tem 13 milímetros. As marcações seguem o mesmo padrão, né? É só isso que você vai ter que controlar. Né? Olha lá. Então, você vai, vamos ver. Broca de 2, não entrar com a broca acionada, entra com a broca, coloca ela no osso, afasta um pouquinho, aciona o motor,
faz movimentos intermitentes, olha a irrigação, ó, tá certo? Então, você não tem esse negócio. Eu quero mostrar um artigo científico aqui. Aí você remove, ó, você pode remover o guia. Um outro detalhe que tem, né? O pessoal costuma colocar no corpinho em guias unitários. Eu não sei nem se você coloca ou não, Pedro, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui. Não coloquem, pessoal. Não tem necessidade. Na nossa escola, o Diego trouxe para a gente na época e tal, e não faz parte da nossa rotina, não. Não tem por quê? Porque é uma possibilidade de erro, né? Que não te ajuda. Tá? A extensão do guia. Aí você tira o guia, ó, checa a posição, tá tudo certo, vamos dar sequência. Broca de 3,5, vamos ver. Olha lá, você vai ver aqui a broca de 3,5, afasta o tecido lá, né? Você vai dar uma olhada. Eu tentei filmar aí para você ver lá, ó, encostou a broca no osso, tá vendo? Ó? Broca está no osso, tá certo? Ó, gira, não precisa girar a 1.200 rotações por minuto. Pô. Começa por aí. Vai com movimentos intermitentes, olha a broca, ó, vai entrando devagarzinho, olha lá. Ó. Olha lá onde é que tem irrigação lá na ponta da broca, você está vendo aí, pô. Né? Entendeu? Eu vou mostrar um artigo científico, você fica aqui comigo que eu vou te mostrar um artigo científico que fala desse aquecimento. Tá? Um trabalho bem bacana falando sobre isso. Olha lá. Então fez, ó. E aí você vai instalar o implante, ó, né? Terminou, instala o implante, isso aqui, esse. Deixa eu passar esse vídeo aqui. Ó, só um pouquinho. E aí, ó, mesmo quando você coloca o implante, você tem uma liberdade rotacional aqui. Uma outra coisa, pessoal, é o seguinte, ó. Cirurgia guiada, você não precisa fazer subinstrumentação. Nossa Senhora, agora foi. Por quê? Subinstrumentação em casos unitários e parciais vai fazer travar o montador lá no hexágono interno, lá do cone Morse. Por quê? Porque entra com alto torque. Tá? E trava mesmo. E trava. E tem gente que não consegue tirar. Tem gente que muitas vezes arranca até o implante. Então, não faça isso. Tá? Olha lá. Checa, tira. Eu vou fazer os processos reconstrutivos. Coloco o abattement, a munhão universal. Eu só uso munhão universal. Deixa eu voltar aqui para lá. O pessoal fala assim, Edil, você não usa? Não uso. Por quê? Porque a posição tridimensional do meu implante está correta. Por quê? Porque foi planejado lá, né? A decisão foi tomada lá no planejamento virtual, na tela do computador, fazendo um simulador. Eu estou vendo. Né? Agora, para isso, você precisa aprovar o planejamento. Né? O Igor, o Luca, o Diego, acho que é a Carla, né? Que também. Carla. Não sei se está aí. É, Carla. E tem mais gente aqui que também eu não conheço. Você tem que checar. Falar, beleza, você tem que fazer a aprovação, você tem que dar o positivo para eles, pô. Né? E eu só uso a munhão universal. Não tem necessidade de usar outro componente. Por quê? Porque a posição tridimensional do meu implante está correta. E não é que eu tenha mão boa. Na realidade, eu tenho um guia que me orienta de maneira correta. Tá certo? Olha lá, munhão universal, espaço, checando o espaço, direitinho. Né? E aí você vai e finaliza. Aqui eu coloquei biomaterial, coloquei conjuntivo, coloquei bioguide, tá certo? Fiz um tracionamento aí e é feito um provisório, olha lá. Aí, cirurgia terminada. A grande vantagem do procedimento cirúrgico desse, de precisão, de rapidez, de segurança, é o tempo cirúrgico, pô. Né? E você, o que? Terminar essa cirurgia com aquela sensação de dever cumprido. Falar, puta merda, era isso que eu queria e é isso que eu consegui. Né? Então, isso é fantástico. Você voltar a isso, sabe por quê? Porque a implantodontia, a odontologia, ela é muito desgastante. Né? Nós temos, o paciente, ele nos cobra muito. Né? O emocional é muito pesado para a gente. Só explicando para o pessoal que ainda não está totalmente no fluxo aí, por que o Edilson falou sobre que em cirurgia guiada a gente não subinstrumenta, por que o implante trava muito quando a gente faz com guiada? Porque, pessoal, a fresagem guiada, comparando ela com uma fresagem tradicional à mão livre, ela é extremamente mais concisa, ela bascula menos, né? Então, você tem um sítio cirúrgico e um sítio fresado muito mais conciso, muito mais preciso do que uma fresagem à mão livre, de modo que quando você faz a inserção dos implantes, eles tendem a ter travamentos mais altos. Correto, professor? Exatamente. E outra, sabe o que acontece, Pedro? A gente precisa entender
né? Que é o seguinte, se você tem as informações todas na tela do computador antes do procedimento cirúrgico, aqui não dá tempo da gente mostrar planejamento, não. Você tem, inclusive, a principal informação que é de qualidade óssea. Onde é que esse implante está ancorando? Na parede vestibular, na parede mesial, na parede vestibular, na parede lingual, se ele está em osso compacto, entendeu? Você tem essa ferramenta disponível. Isso te ajuda, inclusive, a cirurgia guiada, a mudar a macrogeometria do teu implante, né? Então, é fantástico. Por quê? Porque o nível de informação que você tem é muito grande, né? Olha lá. Então, ó, olha esse caso aí, do início ao fim, né? Isso aqui do dia, ó. Isso é com provisorinho. E outra, você quer o grande benefício? Isso aqui, ó, é um caso de alta complexidade que você resolve de maneira simples e descomplicada. Não é sem responsabilidade. E aqui eu falo que é o seguinte, se você é implantodontista, se você domina tecido mole, tá? Você não pode ficar usando cirurgia monolítica mais. Por quê? Porque isso te judia, isso te mata, isso faz você errar. E aí você faz o quê? Procedimentos compensatórios. Mas está tudo certo, é maravilhoso. Só que a cirurgia guiada é uma técnica alternativa que te ajuda muito, tá bom? Vamos lá, Pedro, dá tempo de eu passar mais um caso? Vou mostrar o último caso, tá tranquilo? Isso, tá. Vamos lá. Tinha mais 5 casos, mas vou mostrar só esse aqui. Vou mostrar mais um só. Tá bom, tranquilo. Esse caso aqui, ó, é um erro clássico, ó, né? Extração e colocação, né? O implante ficou vestibularizado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó, essa imagem. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha essa imagem aqui, ó. Onde está o implante? Ó, né? E aí você acha que quando você entrega esse resultado para o teu paciente, né, você acha que ele vai o quê? Qual é a sensação desse paciente? Muitas vezes, a hora que você entrega o espelhinho para ele, ele vai falar assim, e aí, doutor? Ó, e aí, paciente? E aí? Ah, beleza. Aí ele vai na primeira festa. Aí você não sabe por que você vai saindo do mercado. Aí ele vai lá numa festa, aí dá um sorrisão, né? Agora tá de máscara, né? Na rua tá tudo bem, mas na festa com os amigos, sem máscara. Dá um sorrisão, vai mostrar o sorriso. Aí o cara já olha, né? Atravessar, falou, tá louco. Aí mudou o dente, fiz um implante, fiz um implante da Edilson. E aí ficou bom? Tá bom. Né? O amigo fala, tá bom. Mas tá vendo que tá ruim, né? O que acontece? Se ele estava com o implante para fazer, ele ia me procurar, não ia me procurar mais, né? E a frustração que você, implantodontista, sente num caso como esse é enorme. Aí manda para o Pedro, planeja e tal, guia cirúrgico, né, impresso. Olha lá, não dá, Edilson, mas e agora, cara? Não dá para improvar o guia, não dá. Caso de extração e colocação, e vamos dizer, nesse caso de remoção de implante, não dá. E aqui, graças a Deus, hoje, né, que tem o retriever, né? O retriever tira o implante e você coloca o implante na posição correta. É o melhor tratamento. Antigamente, quando a gente não tinha o retriever, aí ia fazer enxerto de tecido conjuntivo, ia fazer tracionamento, né, um monte de coisa. Então, olha lá. Tiramos a prótese, ao abattement, né, fizeram um abattement aqui personalizado, né? Olha lá a posição desses implantes. Aí, aqui, nessa hora aqui, eu provo o guia. Vou provar o guia, avaliar janelas de inspeção. Se esse guia está adaptado direitinho, está sentado corretamente, foi feita a fusão lá entre DAICO e STL de maneira certa, o Pedro caprichou, as anilhas vieram certas e tal, beleza? Então, aí eu dou sequência. Você não pode tirar o teu implante sem provar o guia. Depois o guia não se assenta. Então, janelas de inspeção no guia é fantástico, fundamental, né? Janela de inspeção, deixa eu contar a história da janela de inspeção, que muitas vezes o pessoal não sabe, acha que surgiu aí com a implantodontia, vamos dizer assim, com softwares. Janelas de inspeção, ó, a gente criou isso porque nos casos unitários e parciais, lá em 2009, por aí que a gente começou a fazer, 2008, 2009, o guia eram só 2 tomografias. Então, a gente, para caso unitário, precisa fazer uma tomografia. E a gente fazia o quê? A técnica fazia o quê? Uma placa oclusal com marcação de gutapercha. Só que uma placa oclusal em resina acrílica, você não via o assentamento. E o guia cirúrgico é uma cópia do guia tomográfico, tá? Aí, então, a gente começou a fazer, como é que a gente vai ver? Então, começou a abrir umas janelinhas para ver o assentamento desse guia. E essas janelas de inspeção vieram para os guias impressos. Então, essa é a história aí das janelas de inspeção. Olha lá, remoção do implante, né?
catraca, retriever, tranquilo, removeu o seu implante, guia, e aí sequência de perfuração, né? Olha lá, broca de 2, né? Coloca a broca em posição, olha aí, olha a quantidade de irrigação que você tem, ó. Movimentos intermitentes, você vai fazer a velocidade, você não precisa entrar com 1.200, né? Então, entra, tecido ósseo, encostou, volta um pouquinho, aciona o motor e leva, em movimentos intermitentes até você chegar aqui, tá? Aqui no final, acho que eu usei um de 16, eu não lembro, né? Olha lá, tranquilo. Esse é o trabalho que eu quero falar, Pedro, um pouquinho dele, né? Ó, efeito, né, de diferentes implantes, templates, né, para perfuração de implantes, desenho de templates, na geração de calor durante a osteotomia, um estudo in vitro, tá bom? Como é que é isso aqui? Como é que foi feito esse trabalho? Só para assim, vai ser breve, tá? Para falar um pouquinho de aquecimento. Então, eles fizeram o quê? Olha, eles desenvolveram 5 tipos de guia, tá? O guia convencional, uma perfuração no cruzal, que é o OT aqui, tá? O OSD, que é o guia, vamos dizer, cirúrgico, né, de cirurgia guiada impresso, todos eles foram impressos, tá? Esse outro, OSD-LO, com uma janela lateral, o BD, que é aquelas aberturas que tem empresas que fazem aí, que dizem que é para... Né? O OSD-C, né, que tem, assim, vamos dizer, uma cobertura. E avaliaram isso. Então, tiveram 2 grupos, tá? É importante, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso aqui é importante você entender. Ó, o grupo controle, então, tinha refrigeração e tinha o template, né? Sem o template, então era mão livre, tá? Os 2 grupos controle, o grupo controle e o grupo negativo controle. O controle tinha o quê? Irrigação e mão livre, sem template. O negativo, ele não tinha nem irrigação e nem template. Entrava com a broca, tá. E eram 70 costelas de boi, tá certo? E desenvolveram lá um sistema. E todos os outros lá tinham lá, ó, irrigação e template. Eu quero te mostrar a conclusão, tá certo? Para não chegar aqui. A conclusão que eles chegaram aqui, ó, o template, o desenho do template teve uma influência na efetividade do volume de líquidos refrigeradores, dos líquidos de irrigação. Contudo, isso não foi visto suficiente para aumentar a temperatura intraóssea significativamente. O resultado desse trabalho é assim, ó, a mão livre, a temperatura teve uma oscilação lá de tipo 5, 6 graus, e os outros todos foram a mesma coisa. Tá? Desde que você use brocas novas, faça movimentos intermitentes e tal. Então, é isso que você precisa entender. Né? Quando a gente fala, né? Quando você escuta alguém falar, olha, a cirurgia guiada aquece, aquece. Né? Assim como a técnica convencional também aquece. Tá certo? Se você Depois a gente broca, pode compartilhar o PDF desse artigo aí com os alunos, com o pessoal, para eles verem também. Sim, eu mando para você. Aliás, esse artigo, até quem me mandou foi um aluno meu, no ano passado. Bacana. O doutor Marcos, lá de... Puta, ele é de Espírito Santo, ó. Ele falou, professor, tal, mas você falava, olha aqui, cara, olha... Por quê? E existem vários trabalhos, sabe? Isso aqui é o último que foi específico mostrando isso. Mas teve um trabalho feito lá também em 2014, 2015, mostrando também em costelas. Desde que você use brocas novas e movimentos intermitentes, esse aquecimento, essa geração de calor, o grande detalhe é o seguinte, geração de calor, o pessoal acredita que seja 47 graus que causa necrose. Acima de 37 já começa a ter alteração celular. Então, esse trabalho mostrou para a gente muita coisa, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar, espera um pouquinho, passou muito aqui, Pedro. Aí, ó, o que eu quero falar com você que a cirurgia guiada me dá? Antes de eu colocar o implante, tá? Isso aqui, pessoal, vocês que já fazem cirurgia guiada, passem a fazer isso aqui se ainda não fazem. Eu faço a minha sequência de perfuração, tá vendo ali, ó, eu já fiz o enxerto de conjuntivo, eu já coloquei a membrana e estou colocando o biópsia, e não coloquei o implante. Olha, porra, Edilson, e agora, velho? Então, isso é o grande benefício da cirurgia guiada aqui nesses casos de reconstrução, vamos dizer que você precisa preencher. Porque a grande dificuldade que eu sempre tive foi de preencher o gap, tá? Mas e aí, esse implante não vai travar antes? Não, não vai. Se você tiver dúvida, volta o guia, pega a última broca, a última fresa que você usou, entra com ela devagar na velocidade de inserção do implante até o final, remove. O cuidado aqui, se você usa BioGuide, a membrana, é só você colocar ali, ó, vamos dizer, por cima,
tá? Você separar um pouquinho e entrar ali com o dissector para não enrolar, tá bom? Mas não acontece, não. Nunca aconteceu isso comigo. Olha lá. Colocando, havia o material, e por último eu vou colocar os implantes e prótese provisória. Isso aí o paciente sai desse jeito, né? E aí a prótese finalizada, isso aqui foi indicação de um amigo, né? Eu operei para ele que fez as próteses, aí o resultado final. Essa paciente precisava ter feito aqui gengivoplastia, mas optou por não fazer, e tudo certo. Pessoal, convidar vocês para me seguir nas redes sociais, né? Tem meu Instagram, meu YouTube, meu Facebook. Todos os dias eu publico um vídeo de pelo menos 1 minuto ou 2 minutos, e tem os vídeos mais longos lá no meu canal do YouTube. Então, sempre falando o quê? Mostrando para você não errar a posição dos seus implantes, né? O que é importante, tá joia? Vocês me seguem lá. E quero convidar todos vocês a participar do primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Guiada, né? Do qual eu estarei como presidente, e é uma honra muito grande, porque eu não sei se eu sou, mas eu acho que eu sou o maior defensor de cirurgia guiada, sempre fui, né? Sempre sofri bullying, e graças a Deus não desisti da técnica, porque ela é simplesmente maravilhosa. Você só precisa entender a técnica, né? Outra coisa, tem muita gente falando de cirurgia guiada. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: será que ele usa cirurgia guiada? Faça essa pergunta. Qual a casuística, né? Se você for seguir alguém nas redes sociais, tem muita gente nas redes sociais que mostra um casinho lindo, maravilhoso. Se você pegar meu Instagram, não tem nenhum caso clínico lá. Eu não mostro caso clínico, eu falo a verdade para quem quer ouvir. Você quer ouvir a verdade, quer ser beneficiado de alguma maneira, quer seguir um caminho que eu trilhei nos últimos 17 anos aí, né, e encurtar alguma coisa, me segue lá, e eu estou disponível. Então, participe desse congresso, ele vai ser fantástico, ele vai ser divisor de águas no Brasil. Outra coisa, se você usa cirurgia guiada e usa técnica convencional, começa a mudar. Para com a convencional, fica só na guiada. Se você não usa guiada ainda, começa a pensar, né? É uma alternativa. E você como é que tá no momento de curso aí, Dilson? Está abrindo turma, vai abrir? Como é que tá isso? O pessoal que tiver interesse? Eu estou com as vagas do meu curso, está aberta, mas eu não sei se tem vaga ainda. A gente não abre muitas vagas. Como é que o pessoal vê no Instagram? Cara, é só para quem participou do evento, na realidade. Se alguém quiser, eu nem sei se tem no meu Instagram, tá? Mas é assim, o que eu falo é o seguinte: o meu curso online, eu quero falar de curso online, né? Uhum. Eu não tenho mais curso presencial, eu já tive curso de credenciamento, eu tive curso de imersão, e só tenho um curso online, que é um método que eu desenvolvi nos últimos 17 anos. E é um método que eu desenvolvi errando e aprendendo, errando e aprendendo, né? Que me faz o quê? Hoje usar a cirurgia guiada em todos os meus casos, né? Eu não sei se você faz parte, se alguém tiver aí que faz parte da minha base, né, de e-mails, essas coisas, consegue acessar o curso, o valor do curso, essas coisas. Se não, tem um WhatsApp, cara, mas é 439... Depois eu mando no grupo pessoal depois do encerramento. Manda no grupo depois, se alguém quiser aí, entendeu? O que é importante é assim, ó, qual que é o conselho que eu dou para quem não usa, Pedro? Não venha para cirurgia guiada porque é bonito, cara. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui agora. Espera lá, Pedro, para a gente poder conversar um pouco. Para a gente poder ir para parar. Parei a tela. Aí, tá. Vou botar aqui no grupo o link lá do grupo de WhatsApp, porque se tiver alguém que ainda não está no grupo, aí depois a gente compartilha essas informações lá. Tá ótimo. Não venha para a cirurgia guiada, porque cirurgia guiada é bonito. Você viu lá no Instagram um cara fazendo, venha para a cirurgia guiada, porque ela vai ter benefício para você. Eu sempre falo que existe um trajeto para que você venha. O trajeto primeiro é o quê? Identifica o problema que você está tendo. Se você me falar, não estou tendo problema, está tudo certo, fica onde é que você está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas esse eu super entendo, o cara opera 20, 25 anos, tem bons resultados, tipo, ok, beleza. Nem todo mundo quer se reinventar, né? Nem todo mundo tem essa inclinação. Porque não tem nada de complexo, né? Você não precisa entender de tecnologia, você não precisa ter investimento, você precisa querer. Agora, o querer, cara, eu tenho aluno de 70 anos, você viu o relato que o cara me fez? Pô, falou, Edilson, você me fez viver de novo, cara. Eu passei quase 30 anos fazendo implante e errando. E eu achei que o erro era normal.
a técnica, e você me mostrou um caminho, cara, que você me fez ter vida de novo. E é isso que me dá força, isso que, eu sou muito criticado, né? Eu falo assim, mas você fica falando só de guiada, o cacete. Eu falo porque é uma alternativa, é o que eu faço no meu dia a dia, né? Então, eu fui pesquisador, fui consultor científico, e eu falo por quê? Porque são os meus resultados, pô. É o que eu consigo, é o que o cara consegue. Quando você pega um cara de 70 anos, Pedro, através de um método, de um passo a passo, e o cara conseguiu o resultado que ele sonhou a vida inteira dele, fala, porra, cara, isso aí não tem preço que pague, bicho, né? E isso é o quê? Isso é compartilhar conhecimento, né? E a internet me possibilitou isso. E hoje eu falo na internet com quem quer me ouvir, né? Eu passei aquela fase assim de ser pavão, mostrar um caso lindo, maravilhoso. Isso aqui que eu mostrei para vocês, qualquer profissional, independente se ele faz um implante, se ele faz 10, faz 100, ele vai conseguir. Por quê? Porque ele toma as decisões dele antes, na tela do computador. Você só precisa o quê? Saber escolher uma central, saber escolher o kit que você vai usar, por que você vai usar. Você não pode vir para a cirurgia guiada que você acha que você viu lá que é bonito. O fulano lá está falando. Deixa o fulano lá, pô. Vai por você. Vai para a tua melhora, vai para o teu dia a dia. Aqui, ó, eu estou aqui na minha clínica, ali está meu consultório, né? O resultado que eu tenho aqui, se você quer ter, eu consigo fazer você ter. E está aí disponível para todo mundo, poxa vida. Mas você precisa querer dar o próximo passo. Aí eu não posso fazer mais nada. O que eu posso é o quê? É distribuir conteúdo gratuito na internet, como eu faço nas 3 redes sociais, e faço com o maior prazer e vou continuar fazendo cada dia mais, entendeu? A gente tem lives, Pedro. Eu tenho lives que eu transmito, mas é para os meus alunos somente. Eu estou tentando abrir isso para o pessoal, que é como eu faço cirurgia guiada. Pego um caso lá, sento e tal, e falo no YouTube para o pessoal. E mostra como é que faz, entendeu? Mostra essa simplicidade de resultados. Porque o implantodontista não pode esquecer, Pedro, nós temos na mão, pessoal, olha só, eu lembro muito bem, quando eu fui fazer o meu mestrado em 1989, a implantodontia, é a 3ª dentição, pessoal. A gente consegue devolver. O mestrado em 89, eu estava quase nascendo aí. Caralho, você tá velho, hein? Era um implante garbate, pô, né? Mas o que eu falo é o seguinte, pessoal, nós temos nas mãos, como implantodontista, a possibilidade da 3ª dentição, pô. Olha só que fantástico é isso. Aquele caso que eu mostrei para você. Cortar a raiz de um dente, colocar um implante na posição correta e voltar a coroa do dente na mesma posição, com 9 anos de follow-up, pô. E você consegue fazer isso com 2 brocas, né? Poxa vida. E aí tem muita gente que fala assim, mas implantodontia, rapaz, meu paciente não quer pagar implante, não. E aí fica lá uma briga, se eu cobro 1.000, ele quer pagar 800 e vai querer pagar 600. Sabe por quê? Porque você está oferecendo a mesma coisa que todo mundo oferece. A questão do posicionamento de mercado, né? Que a gente não falou muito. Cirurgia guiada, cara. Implantodontia digital, menos de 5% dos implantodontistas utilizam. Nós somos no Brasil, pessoal, mais ou menos 50 mil implantodontistas. E outra, não estou falando aqui, volta a frisar, se você está usando convencional, analógico, está tudo certo, está tudo bem, não tem problema. Não estou falando mal de nada. Tá? Eu estou mostrando para vocês uma técnica alternativa de instalar implantes. E que não dá mais para você ficar na historinha que contava lá atrás, que não tem precisão, que não tem segurança, que o implante fica fora do osso, que não sei o quê. Fica para quem não sabe fazer. E para quem não faz. Né? Então muda. Pedro. É isso. Deu certo aí? Sem palavras, muito obrigado. O pessoal fez algumas perguntas, mas a gente acabou respondendo durante o curso, não vale a pena puxar agora. Só agradecer, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Você, Pedro. Pela disponibilidade, a gentileza, nunca recusou um convite nosso para participar. A gente é extremamente grato. Não vou recusar, porque o meu propósito de vida hoje é compartilhar conhecimento. É coisa que pouca gente faz. Né? O nego faz assim. Hoje, pessoal, eu falo assim, propósito de vida, né? O que a gente precisa, você precisa querer melhor o próximo. Né? Até esses dias aconteceu um negócio engraçado, foi assim, ó. Como eu compartilho vídeos direto, né? E aí num dos meus vídeos, eu falei, olha, você está concorrendo pelo mercado e tal, você está concorrendo, o cara no Facebook me mandou lá, falou, mas nós não somos concorrentes, nós somos
Nós somos concorrentes, nós não somos inimigos, nós somos colegas de profissão, mas nós concorremos pelo mesmo nicho de mercado. Não. Se eu posso oferecer uma alternativa, né, que seja diferente do que você oferece, e se eu mostrar isso para o meu paciente, e se a ciência me mostrou isso, pessoal, a cirurgia guiada é ciência, não é achismo. Está comprovado cientificamente. E eu acredito que a guiada vai chegar num ponto próximo aos que os alinhadores se tornaram na ortodontia. Que o ortodontista que não oferece tratamento para alinhador, ele já está fora do mercado. E eu acho que o mesmo caminho vai para o implante. E aí eu falo assim sempre, cirurgia guiada está nessa desde 2004, cara. Aí você pega, ó, nós temos Invisalign, tem DSD, hoje a gente tem guias de preparo, porra. Eu lembro, 2017, eu tive no Christian Coachman, e ele me mostrou disso, nós estamos desenvolvendo esse guia de preparo para vir o laminado pronto. Falei, porra, cara, que negócio fantástico, né? E aí, o que nós estamos oferecendo como implantodontista? Boa noite. Ô, Siri, o que posso fazer? Siri, nada. A Siri está respondendo. A Siri está respondendo o que a gente pode fazer. Siri, não é com você, peraí. Então, porra, né, a gente precisa ter... Você sabe por quê, Pedro? O que o paciente compra da gente? Nosso conhecimento, pô. Nosso juramento. Quando você faz o juramento, quando você se forma de entregar o melhor para o teu paciente. Com certeza. Pô. Então, se tem uma ferramenta que te ajuda, né? E outra, aí tem os caminhos de você começar, existem vários caminhos, né? Eu citei alguns aí. Hoje eu sou adepto só do online, eu não tenho curso presencial, né? Mas existem bons cursos presenciais aí, para quem quer. Eu falo porque eu já tive todo esse sistema, eu já fiz um trajeto de 17 anos, e os resultados que eu tenho com os meus alunos no online me mostram que é melhor. Mas não, né? E também tem muita gente que fala assim, porra, como é que eu vou fazer um curso de cirurgia guiada online, pô, não vou operar? Você não precisa operar, vai operar no teu consultório, pô. Né? Vamos dizer assim, mostrando o caminho para você. Hoje em dia, se tem a gente pode falar que a pandemia trouxe alguma coisa boa, foi essa revolução na educação, né? Que quem não acreditava no online, já a partir de foi convencido, né? Brutalmente. Né? É isso aí. Ô Pedro, eu te agradeço. Grande Muito obrigado. Obrigado, Edilson. Obrigado a todo mundo que participou aí, o Weber, o Fábio, o Gilberto. Um abraço, Max está sempre aí também, Renato, Michel, Gladson, Wagner, todo mundo, muito obrigado. Pessoal, e vai para o Guide, hein? www.congressoguide. E a gente vai começar a fazer Vou mandar no grupo. Vou mandar lá no grupo também o link. Valeu, Pedro. Obrigado, Edilson. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Valeu, abração, tá? Valeu. Encerrando a transmissão aqui para o YouTube. Um abraço a todos. Muito obrigado.